carta que nós estamos estudando expositivamente, né, parágrafo por parágrafo, tema por tema, tentando aí extrair o máximo, né, desta carta que Pedro escreveu na época em que o Império Romano era o grande império da humanidade, né, tomava conta do mundo, e na época em que Nero estava liderando Roma, era o imperador de Roma. E nesse tempo, então, a igreja sofrida, como nós temos falado quase todas as vezes, a igreja perseguida, ela precisava então receber instruções para viver esse tempo tão difícil. E depois de Pedro poder incentivar a igreja a respeito da salvação, mostrando então, né, os privilégios da salvação, depois de mostrar os deveres que a igreja deveria ter, agora ele vai esmiuçar isso, atingindo vários setores da vida humana. E ele vai agora falar de maneira mais profunda a respeito dos deveres que eu e você temos como filhos de Deus para com o Estado. Depois ele vai falar a respeito, né, das trocas de serviço. Depois ele vai falar a respeito da família. E assim ele vai então mostrando quais são as nossas obrigações como cidadão do céu, em várias esferas da vida humana. Vamos então para 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 13. Pedro então vai começar a falar sobre agora os deveres, de maneira mais enfática, dos deveres que nós cristãos temos para com o Estado. E como nós devemos agir diante da perseguição que o Estado possa exercer sobre nós. Qual deve ser o nosso papel? É um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que você vai entender. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Toda vez que nós temos que falar sobre submissão, está atrelado à ideia, né, de obediência. E eu gosto de pensar em sujeição, em submissão, como a ponte que liga a obediência à honra. Toda vez que nós queremos honrar alguém, um dos melhores caminhos que nós temos é a obediência. E então a obediência, a sujeição, né, ou a submissão é a ponte que liga a obediência à honra. Mas como é difícil nós obedecermos. Quantas vezes você já parou no meio do caminho por falta de persistência, por falta de coragem, por falta, né, de convicção do que você tinha que fazer? Quantas vezes você desobedeceu os seus próprios interesses? Quantas vezes você desobedeceu, né, os seus próprios desejos por causa das dificuldades que são colocadas? Obedecer não é uma coisa fácil. Obedecer exige de nós, como já dito, persistência, perseverança, convicção de que estamos fazendo aquilo que é certo. E muitas vezes essa percepção de obediência, essa percepção de convicção, essa percepção de persistência, é uma linha muito tênue que muitas vezes pode ser confundido com teimosia. E quantas vezes no meio do caminho você parou e pensou: eu estou sendo teimoso ou estou sendo persistente? Eu estou sendo teimoso ou estou sendo, né, buscando, né, de maneira objetiva os meus propósitos? Na noite de hoje eu quero garantir a vocês que obedecer sempre valerá a pena, mesmo que doa,
mesmo que às vezes a obediência leva consigo algumas situações ou traga para si algumas situações desconfortáveis. Porque não é fácil fazer o certo nesse tempo. Não é fácil fazer aquilo que é correto nesse tempo. Mesmo porque os valores, como eu já disse, são subjetivos, né? O que é verdade? Se pudéssemos filosofar na noite de hoje, eu perguntasse para vocês, o que é a verdade? Cada um de nós talvez diríamos alguma coisa referente à verdade que contraríamos uns aos outros. Por isso Isaías, ele já prevendo esse tempo, ele diz assim, lá no seu livro, no capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Olha o versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías já sabia que nós viveríamos esse tempo de conflito de valores, ou esse tempo de conflito de verdade, em que muitas vezes nós não temos mais referência, não sabemos se devemos persistir porque é a verdade. Por isso cabe a nós corrermos e voltarmos para as Escrituras, e mais do que nunca, a alicerçarmos nossas convicções orientados por ela. Por isso obedecer não é fácil. Até mesmo dentro de casa, onde nós tentamos reproduzir os mesmos valores, nós somos às vezes acusados, discriminados, muitas vezes nós somos aviltados porque estamos tentando obedecer. Muitas vezes dentro do povo de Deus, não é fácil obedecer, nós estamos querendo obedecer e vivemos como uma igreja que queremos obedecer, e muitas vezes porque queremos obedecer somos vistos como retrógrados, ou como autoritários, ou às vezes como uma geração que já passou. Por isso, na noite de hoje, eu quero convidar você a obedecer, até dar certo. E continuar obedecendo, mesmo depois que já deu certo. Porque o gostinho da recompensa da obediência, ela sempre vai ser maior do que o gostinho da desobediência. E é exatamente isso que Pedro está olhando para aquela igreja e quer dizer. Não era fácil para Pedro olhar para aquela igreja e dizer: sujeitai-vos. Não é fácil para a igreja, não era fácil para aquela igreja ouvir isso de Pedro: sujeitai-vos. E ali então, Pedro vai discorrer e didaticamente ele vai nos mostrar 5 razões porque nós devemos ou nós devemos isso ao Estado. Por que nós devemos isto ao Estado, a sujeição? E quando nós olhamos para o texto, então, a primeira coisa que nós vamos entender é que sujeição não é uma opção para o crente em Cristo Jesus. Sujeição não é uma opção para aquele que ama Jesus, que anda com Jesus e que quer fazer o que é certo. É imperativo. Pedro olha para aquela igreja e diz: obedeçam, sujeitem-se à autoridade que está nos liderando, que era nada mais, nada menos do que Nero. Imagine Pedro olhando para aquela igreja perseguida pelo imperador, que matava, que queimava, que decapitava os cristãos, e falar assim: obedeçam a ele. Não era fácil para Pedro isso. Talvez hoje seja mais fácil para nós, se a corrente ideológica está liderando, talvez seja fácil para você obedecer. Se a corrente ideológica que está liderando é contra os nossos valores, contra os seus valores, talvez seja mais difícil. Mas Pedro não está dizendo, e a palavra de Deus não está dizendo: sujeite-se quando a corrente ideológica for a favor sua. Não está dizendo para você, filho, sujeite-se ao papai se ele for bom, se ele for amoroso, se ele for carinhoso. Não está dizendo para você, aluno, sujeite-se ao seu professor se ele for um bom professor. Não está dizendo para você, sujeite-se ao seu pastor se você gosta dele. Deus criou o Estado, Deus criou a família, Deus criou a igreja.
e espera que todos nós nos sujeitemos à liderança que está naquele momento diante de nós. Se é o papai e a mamãe, vocês filhos, sujeitem-se. Se é o Estado, sujeitem-se. Se é a liderança eclesiástica, sujeitem-se. Não é uma opção, é imperativo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Não é uma escolha, é um dever nosso como cristãos. E é interessante porque a palavra de Deus vai então no versículo 13 falar isso, apontar isso, e exatamente ele vai dizer a toda instituição humana, porque Pedro tinha no coração, e Pedro queria que aquela igreja tivesse também no coração, que rebeldia não combina com cristão, que subversão não combina com cristão. Nós não somos um povo rebelde, nós não somos um povo subversivo, nós somos um povo que se sujeita à autoridade constituída. Na noite de hoje, precisamos entender que isso vai servir para tudo. Isso serve para o seu relacionamento familiar, isso serve para o seu relacionamento lá na empresa, para você que tem um diretor carrasco, você que tem um gerente carrasco, né? Isso serve para nós aqui. Cada líder de ministério tem que ser respeitado. Nós devemos nos submeter a eles. E o texto bíblico diz então que essa submissão, ela não é uma escolha minha. Você é filho de Deus, filha de Deus, esse é o seu dever para com o Estado. Você deve se submeter aos líderes que hoje nos governam. Você pode não concordar com ele, você não precisa concordar com ele, mas você precisa estar sujeito a ele. Mas é interessante porque a partir daí Pedro ele vai discorrer a respeito desse assunto e ele vai colocar as condições dessa sujeição. E ele vai colocar os benefícios dessa sujeição. E ele vai colocar a prática dessa sujeição. E a primeira condição que Pedro vai colocar a respeito da sujeição está aí no versículo 13. Olha o que ele fala. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E aqui, por causa do Senhor, tem 3 implicações para nós. Por que eu devo me sujeitar a toda instituição humana? Por causa do Senhor. E o que isso significa? Temos 3 implicações aqui. A primeira implicação está lá no versículo 23, do mesmo capítulo. Pois ele quem? O nosso Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Primeiro, a nossa liderança, a nossa sujeição a toda instituição humana é reflexo do exemplo de Cristo. Jesus assim agiu, Jesus assim se portou, Jesus assim viveu enquanto esteve entre nós. Ele se sujeitava às autoridades da época. Concordava com todas elas? Não. Aceitava tudo o que eles diziam? Não. Mas ele não foi um subversivo. Ele não foi um rebelde. E se ele foi subversivo, ele foi da maneira oposta que nós estamos pensando. Hoje de manhã eu estava conversando com o pastor Alexandre. Ele está lendo um livro que eu já tive a oportunidade de ler, que chama O Reino de Ponta Cabeça. Porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus é contra a cultura o tempo todo. O reino de Deus é de ponta cabeça, os nossos valores são totalmente opostos e inversos a muitos dos valores que estão por aí. Mas mesmo aquele que está reinando, que tem esses valores contrários aos nossos, por causa do exemplo que Jesus deixou, nós seguimos o exemplo do nosso mestre. Segunda razão que esta expressão quer dizer, quando ele diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A segunda razão é motivação. Pedro queria que eles estivessem motivados nesse desejo de obedecer a Nero, por exemplo. Desse desejo de obedecer àqueles que foram colocados por Nero. Porque quando o texto bíblico diz assim, quer seja ao rei como soberano,
quer as autoridades, ele está falando sobre os governadores, ele está falando sobre os prefeitos. Numa cultura nossa política e na maneira como nós somos liderados, né, presidencialismo, está falando sobre os secretários de estados, está falando sobre os secretários nacionais, né, os ministros, está falando sobre os deputados, está falando sobre os policiais, ou seja, todos aqueles que foram investidos de autoridade por aquele que governa, nós devemos obedecer, nos sujeitarmos. Mas o limite ou a motivação é por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa expressão que Pedro usa, todos nós sabemos o que é democracia. Se eu perguntar para você o que é democracia, talvez você responda, né? A democracia existe partindo do povo, pelo povo e para o povo. Isso é democracia. É do povo, pelo povo e para o povo. Mas quando nós pensamos com os valores da palavra de Deus, tem algo a mais que nós não podemos perder de vista. Por isso que devemos nos sujeitar por causa do Senhor. E Pedro queria motivá-los a isso. E o que nós precisamos entender? Que apesar da democracia ser do povo, pelo povo e para o povo, nós devemos entender que o povo é apenas instrumentos de Deus. Porque quem continua sendo detentor da autoridade é Ele. Nós somos apenas instrumentos de Deus, por isso precisamos sim orar por aqueles que nos lideram, precisamos sim colocar o joelho e orar pelas eleições que virão pela frente, porque nós somos simplesmente instrumentos de Deus. Assim como Ciro foi reconhecido como o pastor de Deus, e Ciro, que foi um homem terrível para Israel, nós precisamos entender que toda autoridade que está lá, porque Deus assim o quer. Com isso que eu quero dizer, não é o seu voto que elege, é a soberania de Deus que põe. Essa é a minha convicção. Você é apenas instrumento. Se você acha que tem o poder de pôr e tirar, você está enganado, na minha concepção. Porque quem põe é Deus. Quem põe é Deus. E é interessante porque nós vemos Jesus tendo essa percepção. Vocês se lembram de quando Pilatos está ali crucificando ou condenando Jesus? Pilatos está ali julgando Jesus e logo em seguida ele seria condenado. Lá no texto de João, capítulo 19, versículo 11, Jesus vai dizer assim: se não fosse a autoridade que vem de cima, autoridade alguma você teria sobre mim. Jesus está dizendo para Pilatos, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se não fosse a autoridade que vem de cima. Como se Jesus estivesse dizendo, eu respeito, eu obedeço, porque você está aí, porque Deus quer que aí você esteja. Eu faço por causa dele, não por causa da sua autoridade, não por quem você é, mas porque Deus o colocou aí. É interessante porque não dá para falarmos sobre esse tema sem pensarmos no apóstolo Paulo. Romanos capítulo 13, logo no versículo 1, ele vai dizer exatamente isso. Toda autoridade é constituída por Deus, e eles tinham convicção plena de que ninguém sobe ao poder se não for pela permissão divina. E depois no versículo 2 ele vai fazer assim, e eles estão lá como meus mensageiros. Estão lá a meu serviço. A palavra lá é diaconia. A palavra lá é diáconos. Os nossos líderes são diáconos nas mãos de Deus. E é por isso que eu obedeço. Porque no versículo 4 de Romanos, capítulo 13, Paulo vai dizer o seguinte: porque se você não obedecer, é a Deus que você está desobedecendo, e não a Ele. É a Deus que você está afrontando, e não a Ele. É a Deus que você está se rebelando, e não a Ele. O apóstolo Paulo, então, no versículo 4, vai dizer exatamente isso. Quando nós não obedecemos às lideranças constituídas, é a Deus que nós estamos desobedecendo, porque elas estão lá porque Deus assim o quer. E
Pedro queria motivá-los com estas verdades, Pedro queria motivá-los com essa certeza. E Pedro então vai dizer, por causa do Senhor. Mas tem a terceira implicação que eu sei que vocês estão esperando para mim falar. Pastor, mas está faltando uma coisa. É verdade, está faltando. É a terceira implicação. Para estabelecer limite. Limite. Então, quando Pedro diz assim, vocês vão obedecer, vocês vão se sujeitar, vocês vão ser submissos por causa do Senhor, Pedro está limitando o teto desta autoridade. Pedro está limitando o poder desta autoridade. Pedro está dizendo, essa autoridade pode ir até aqui. Se ela passar daqui, você não precisa mais obedecer. A ideia então de estabelecer limite, né? Pedro, por isso, não acreditava num Estado divinizado. O Estado não tem todo o poder. O Estado, ele tem o dever de proteger aqueles que fazem a coisa certa e julgar aqueles que fazem a coisa errada. Olha o versículo 14. Essas autoridades que foram enviadas pelo rei como soberano, qual é o dever delas? Castigar os malfeitores e proteger os que praticam o bem. Por isso eu não saio por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Quem julga, quem condena, quem prende, quem mata é o Estado, não sou eu. Isso é dever dele, não meu. Mas o Estado tem um limite. E qual é esse limite? A vontade soberana de Deus, os valores de Deus e os princípios de Deus. Por isso lá em Atos capítulo 5, no versículo 29, nós temos aquele versículo que diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não devemos submissão se o Estado fere os princípios divinos. Não devemos submissão a eles. Nós não devemos submissão se o papai fere os princípios divinos. Se o esposo fere os princípios divinos. Nós não devemos submissão, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi exatamente isso que Jesus também nos ensinou. Porque o Império Romano achava e pensava que só existia César. E que tudo era em função dele, e que tudo deveria ser feito para ele. E por isso Jesus vai e diz assim, ei, existe uma distinção, César está lá porque meu pai assim o quis. Por isso, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus já nos deixou isso. Eu posso caminhar com autoridade até aqui. Se essa autoridade transgride os valores de Deus, eu não preciso mais andar e nem devo mais andar de mãos dadas com Ele. Qualquer que seja a ideologia, qualquer que seja o homem. Em casa, se é o papai, se é a mamãe, se é o esposo, eu não preciso. Porque quando Pedro diz, por causa do Senhor, ele está colocando então um limite. E aqueles homens sabiam que eles tinham um limite. E até ali eles poderiam andar. Mas olha que interessante. Pedro então vai para o versículo 15. E aí ele vai falar sobre a razão. Observando esses limites, essa motivação, o exemplo de Jesus. Ele vai falar assim, então por que a gente faz isso? Por que nós somos submissos a uma autoridade que não merece o mínimo do nosso respeito? Se fôssemos pensar de maneira bem prática e humana. Olha o que o versículo 15 diz. Porque é assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, qual que é a razão da obediência? Fazermos o bem. E aqui Pedro está de novo reforçando o sentimento do versículo 12 que nós falamos nesta manhã. Porque ele vai falar assim, ó, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Vocês se lembram que nós falamos no versículo 14 sobre ignorância? Olha o versículo 14 do capítulo 1. O texto bíblico diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ignorância, no capítulo 1 do versículo 14, significa o quê? Lembram que nós falamos há 15 dias atrás, eu acho? Nós falamos que isso significava o quê? Falta de discernimento espiritual. Agora aqui, Pedro está usando uma expressão diferente que traz consigo a ideia.
não admite os fatos que estão diante dos seus olhos. Quando nós não admitimos os fatos que estão diante dos nossos olhos, nós somos ignorância, como Pedro diz, ignorância dos insensatos. Sabe aquela coisa? A verdade está estampada. E por vaidade, por medo, por orgulho, por arrogância, por qualquer que seja o motivo, você não admite que aquela é a verdade. Quando você não admite a verdade que está clara, estampada nos seus olhos, a palavra de Deus diz que isso é ignorância dos insensatos. O que é que Pedro está querendo dizer? Ele já no versículo 12 tinha dito, vamos ter uma vida bonita, gente, e Nero vai se converter. E aí no versículo 15 ele vai falar assim, nós vamos continuar obedecendo, mesmo que diante da vida bonita, eles não admitam os fatos que estão estampados nos seus olhos. Mas nós vamos continuar emudecendo, vamos continuar fechando a boca deles, vamos continuar calando-os. Esses que são ignorantes e insensatos. Esse é o sentimento de Pedro. Como se Pedro estivesse dizendo, a obediência é a prática do bem. A obediência é para nós produzirmos bem em nossa comunidade. É para nós produzirmos bem no império. É para nós produzirmos aquilo que é agradável a Deus no império. Mas Pedro então vai no versículo 16, falar então sobre a nossa atitude. Olha o versículo 16. Por que eu devo obedecer? Para que eu seja livre. E como eu devo obedecer? Como alguém que é livre. Relaciona a ideia de obediência com liberdade. Você perde a liberdade quando você faz conchavos. Você perde a liberdade quando você coloca os seus interesses em jogo. Você perde a liberdade, quando você usa pessoas. Você perde a liberdade. Porque se você usa pessoas, você não vai querer perdê-las. Porque você acha que elas são a salvação da sua história. Quando na verdade não são. Olha o que o texto bíblico diz. Que nós devemos continuar vivendo essa submissão bíblica. Motivado, com limites. Inspirados pelo exemplo de Jesus. Essa motivação da prática do bem. A obediência pela prática do bem. Como livres que somos. Agora veja que interessante. A sua liberdade depende da sua escravidão. Não é interessante isso? Você será mais livre quanto mais escravo você for. Agora a questão é, escravo de quem? Então o texto bíblico responde. Olha o que ele fala. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto de malícia. A palavra aqui malícia é a mesma que Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 1, quando ele fala sobre toda maldade. Ou seja, Pedro está reforçando esse sentimento de que nós não podemos fazer da nossa liberdade, pretexto para a nossa maldade. Para a nossa libertinagem. Liberdade não é sinônimo de libertinagem. Já que eu sou livre, eu faço tudo que eu quero. Eu meto o pé na jaca. Eu peco porque Deus perdoa. Eu falo mal porque Deus vai esquecer. Eu faço tudo que eu tenho que fazer porque Deus é bom. Não. Liberdade, ela é resultado da sua escravidão. E a sua escravidão em quem? Olha o que o texto bíblico diz. Mas vivendo como servos de Deus. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Quanto mais escravo de Deus você for, mais livre você será. Quanto mais escravo de Deus você for, mais livre você será. E eu me lembro sempre dessa história, quando eu olho textos assim e penso nisso. Sabe a ideia do não pode, pode não? A ideia do não pode, pode não, é mais ou menos assim. Eu me lembro da minha época de auxiliar de escritório.
Trabalhava numa empresa, né, petroquímica. Fazia thinner, fazia tinta, né? E eu me lembro então que já era convertido naquela ocasião, nos meus 16, 17 anos de idade. E eu como auxiliar de escritório então, e aí a gente falava sobre fé, eu sempre procurei dar um bom testemunho, nunca neguei a minha fé. E eu me lembro então, quando chegava o final de semana, sexta-feira, o famoso happy hour. E ali um dia, conversando, de tanto eu dizer não, um dos companheiros ali, né, um daqueles que trabalhavam comigo no meu setor, disse assim: você não é livre? Como você já disse, sou. Então, por que você não pode ir no happy hour? Não, eu posso ir no happy hour, só que não me faz bem. Não, você não pode ir porque você é escravo. Você segue aquele Deus que diz não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu falei, não, você está muito enganado. Eu não sirvo esse Deus que diz não pode, não pode, não pode, não pode. Me lembro que na época eu usei o texto de Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E aí eu falei então para ele, falei assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou um mês com vocês no happy hour. Se você depois ficar um mês sem ir. Ele disse, então não, então deixa para lá. E eu disse, quem é livre? Quem é livre? É aquele que está do lado do não pode? Ou é aquele que está do lado do pode não? E aí eu disse para ele, tá vendo? Você não pode ficar sem happy hour. Eu posso não ficar sem happy hour, porque a minha alegria não está em encher a cara na sexta-feira, no final do expediente. A minha alegria está em Jesus. Livre é aquele que pode dizer sim, não, e preservar os seus valores. Se você não pode dizer não, você não é livre. Se você não pode dizer não para o pecado, se você não pode dizer não para a prostituição, se você não pode dizer não para a pornografia, se você não pode dizer não para os jogos, se você não pode dizer não para a bebida, se você não pode dizer não para o álcool, para o cigarro, se você não pode dizer não para aquilo que atrapalha a sua vida, você não é livre. A gente acha que livre é poder fazer o que vem na telha. Não, mas muitas vezes a gente faz o que vem na telha como escravo que somos do nosso eu, da nossa natureza pecaminosa. E quando eu disse para aquele meu amigo, eu vou um mês com vocês, mas depois você vai ficar um mês sem ir. Ele disse não. Ele está na lista do não pode. Ele não pode ficar sem o happy hour na sexta-feira. Ele não pode ficar sem encher a cara. Ele não pode. Eu posso não ficar sem isso, porque eu sou livre em Jesus Cristo. E Pedro está dizendo, obedeça, porque você é livre. E quem é livre, em determinado momento diz, não, basta, chega, daqui para frente, você segue você sozinho, porque eu não vou. Quem é livre, diz para o namorado que seduz a moça, dizendo assim, se você me ama, então prova. E você sabe o que ele quer dizer com isso, então prova. A moça livre fala assim, então afaste de mim Satanás, eu não sou mulher para você, eu não sou menina para você, vai procurar em outro lugar uma mulher. O livre, quando está na rodinha de conversa com os amigos, e eles estão lá, né, fumando, cheirando, narguile, tudo aquela coisa, fala assim, se você é homem, prova, que mal tem. O livre vai dizer assim, eu não preciso disto, eu não sou escravo disso, eu não preciso, eu posso não. E você? Você pode? Igreja, quando falarem para você que você serve o Deus do não pode, não pode, não pode, não pode, querendo dizer com isso que você é escravo, você vai dizer sim, eu sou escravo desse Deus e por isso eu tenho toda a liberdade do mundo. E porque eu tenho liberdade eu digo não para isso que não serve para nada na minha vida. É com esse sentimento que Pedro está falando. Se Nero pedir coisas que firam o princípio de Deus, você vai dizer não.
E por isso, nesse sentido, o cristianismo era subversivo e deixava os imperadores de cabelo em pé, e deixava os impérios, com dor de cabeça e revoltados, porque o imperador dizia assim: todos vocês devem se dobrar diante da minha estátua, e o povo de Deus dizia assim: pode não, mas se você não fizer eu vou morrer. Então eu morro, porque eles não temiam a homens, eles temiam a Deus. E é exatamente isso que Pedro vai falar para aquele povo. E é exatamente a aplicação que Pedro vai querer de alguém que exerce submissão. Olha o versículo 17. É a aplicação. 4 coisas que eu faço diante da submissão. A primeira coisa que eu faço diante da submissão: tratai todos com honra. E por que eu faço isso? Porque eu trato todos com honra. Até mesmo aqueles que têm uma ideologia diferente da minha, até mesmo aqueles que aprovam leis das quais eu não concordo, até mesmo aqueles que perseguem pessoas, até mesmo aqueles que são, como que eu posso dizer? Coisa que eu não vou falar. Porque eles continuam sendo imagem de Deus. O sentimento de Pedro era: por mais decaída que aquela imagem está, ela é a imagem de Deus. Nero foi criado conforme a imagem de Deus, e por isso ele merece respeito, e por isso ele merece honra. Aquele que está caído na sarjeta lá fora, merece honra, merece respeito, porque é a imagem de Deus. O pior dos seus inimigos merece o seu respeito, porque é a imagem de Deus. Pedro então vai criar esse sentimento naquela igreja, dizendo: tratai todos com honra, porque todos são imagem de Deus. Decaída, sim, mas é a imagem de Deus. Nós estamos sendo reconstruídos dia a dia, para que cada vez mais, de glória em glória, como 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 nos diz, sendo transformados de glória em glória, para que cada vez mais possamos nos parecer com Cristo Jesus, não da forma como hoje nos parecemos, como um espelho embaçado, mas todos são imagem de Deus, e Deus chora por todas as suas imagens. Por isso eu trato com honra. Por isso eu não piso, por isso eu não maltrato, por isso eu não condeno, porque são a imagem de Deus. Ele vai dizer: amai os irmãos. Nós já aprendemos isso quando falamos a respeito disso lá no versículo 22 do capítulo 1, quando ele diz assim: a verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Lembra? Cobrir multidões de pecados, a extensão do amor. Mas ele diz: a obediência, a submissão, a sujeição leva-nos a amar os irmãos. E aí ele vai dizer por que tudo isso é possível. Porque nós tememos a Deus. Temei a Deus. Quando a gente teme a Deus e não aos homens, é mais fácil dizer não. Foi por isso que jovens na Babilônia foram jogados na fornalha, porque temiam a Deus e não a homens. É por isso que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, porque temia a Deus e não aos homens. É por isso que o nosso Jesus foi para a cruz, porque temia a Deus e não aos homens. E é por isso que o cristianismo sempre vai ser uma contracultura e deixar as pessoas de cabelo em pé, como deixava o Império Romano. Porque eles perseguiam e eles resistiam. Eles prendiam e eles resistiam. Eles soltavam e eles continuavam pregando Jesus. Porque eles temiam a Deus e não aos homens. E porque eu temo a Deus, eu honro a todos. Porque eu temo a Deus, eu amo os meus irmãos. E porque eu temo a Deus, eu honro ao Rei. Eu fico imaginando a cena. Pedro sentado com a sua igreja.
Pedro reunido com seu povo. E Nero matando os cristãos. Nero crucificando vivo os cristãos. Fazendo deles tochas vivas para iluminar as ruas de Roma, como nós já falamos. E aí chega Pedro diante da igreja, que conhece muito bem quem é Nero, e diz assim: honrai ao rei. Não era fácil para aquela igreja obedecer a Deus. Mas eu penso que eles obedeceram. Honre a liderança que temos hoje. Eu não sei o que vem pela frente, mas é seu papel honrar a liderança que será estabelecida. Mas pastor, se vier uma ideologia que eu não concordo, honre. E sabe o que é honrar nesse sentido? Continue cumprindo com seus deveres. Seja um bom cidadão, pague os seus impostos, respeite as leis, independente de quem esteja lá, porque você não faz isso por quem está lá, mas você faz isso por quem te colocou, por aquele que permitiu que ele lá estivesse. Sabe o que é honrar o rei? É continuar cumprindo com seus deveres. Não é concordar com tudo que ele faz, não é aceitar tudo que ele faz, mas é continuar sendo um cidadão exemplar. Sabe como você honra o papai? Sendo um filho exemplar. Sabe como você honra uma esposa? Sendo um marido exemplar. Sabe como você honra um pastor? Sendo uma ovelha exemplar. Não é fácil obedecer. A obediência mexe com valores nossos. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que repensar, eu tenho que rever, eu tenho que colocar na balança, eu tenho que subjugar ao crivo das Escrituras Sagradas. Obedecer não é fácil. Mas o que Pedro esperava daquela igreja é que ela não fosse subversiva nem rebelde, que ela não levantasse um motim, se não houvesse uma razão clara para isso. E qual é a razão clara para isso? Ferir o padrão de Deus. Esta era uma razão clara. Se não fosse isso, o crente, para Pedro, não tinha o direito de ser um rebelde, um subversivo. Eu quero conclamar essa igreja a orar diariamente pela nossa nação. Se cremos que é Deus quem coloca lá quem deve ser colocado, então ore quem tem o poder de colocar no poder. Ore para quem tem o poder de colocar no poder. Quero conclamar a igreja a estar orando diariamente pelas eleições que vêm por aí. E pedindo que de fato a vontade dele se cumpra. Eu sei que parece loucura isso, né? Eu sei que parece loucura porque o mundo conspira tudo contra nós. Mas Deus continua lá. Não é pego de surpresa. Não pode ser enganado. Não perde o poder. É soberano. Se você crê na soberania de Deus, ore, pedindo que a vontade dele se cumpra nas eleições deste ano. E se o eleito desrespeitar o soberano, nós não precisamos ser submissos a ele. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez para nós, o impacto dessa palavra não faça tanto sentido como fez para aquele povo. Aquele povo que estava ouvindo isso de Pedro tinha todos os motivos para se rebelar. Todos, que você possa imaginar.
Mas como eu já disse, o que importava para Pedro era a conversão de pessoas e não o fortalecimento do Estado. Porque para Pedro, o Estado não é poder soberano. Poder soberano continua sendo Deus, que criou o Estado, que criou a família e que criou a igreja. Por isso, quando você olhar as notícias que continuam sendo assustadoras, corra para o soberano e confie que Ele continua tendo controle sobre tudo. E Ele, se Ele fez de Ciro um pastor, Ele pode fazer isso de novo com qualquer líder nacional ou mundial que fere o nosso coração. Porque Ele é soberano. Mas o mais gostoso de tudo isso, quando eu olho para um trecho como esse, o mais gostoso de tudo isso é saber que eu posso me submeter ao soberano e ao único soberano que existe, o Deus que um dia te alcançou. Obedeça. Às vezes dói obedecer. Às vezes nós somos mal entendidos quando obedecemos. Às vezes somos criticados quando obedecemos. Às vezes somos rejeitados quando obedecemos. Mas não tenha medo da obediência. A minha oração é que você possa obedecer até dar certo. Eu não sei qual é a área da sua vida que é tão difícil obedecer. Eu tenho as minhas. As coloco diante de Deus diariamente. Tem áreas na minha vida que é tão difícil obedecer a este livro, e é tão difícil obedecer ao que Deus fala. Eu não sei qual é a área da sua vida que você luta em obediência a Deus. Mas eu quero orar por você agora e pedir que Deus caminhe com você e ajude você a obedecê-lo, independentemente que área seja. Porque vale a pena obedecer, mesmo quando somos perseguidos, como aquela igreja era. Mesmo se passarmos a ser perseguidos, porque decidimos temer a Deus e não aos homens.